Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque eu tenho certeza que a maioria vai discordar, mas aqui a gente no canal, a gente nunca se preocupou muito quanto a isso. Se a gente acredita em algo, a gente vai apresentar os nossos pontos e vocês, no final do vídeo, tentam entender se faz sentido ou se não faz sentido. Eu quero falar de 2 dos jogadores mais questionados da temporada do Atlético. O primeiro, o Luiz Fernando, o segundo foi o Mendonça. 2 jogadores que em algum momento eram talvez responsabilizados como os grandes culpados da situação do Atlético, profissionais que não poderiam vestir mais a camisa do Atlético, mas eu acho que no final das contas a gente precisa entender o que fez os 2 jogadores, que eu acho que são jogadores importantes, jogadores valorizados pelo clube, jogadores que chegaram com certa expectativa, não renderem em algum momento, o que fez eles renderem em outro momento e como eles podem render num calendário, num contexto como 2026. Então deixa o like, se inscreve no canal, esse teu processo me ajuda demais a continuar crescendo, a gente vem crescendo bastante no último mês, então quero continuar crescendo, atingindo números legais e eu conto com vocês. Eu acho que a gente precisa entender primeiro a característica dos dois. Mendonça e Luiz Fernando não são jogadores de associação, jogadores para jogar em espaço curto, jogadores para jogar contra defesas fechadas. Não é um contexto que eles se sentem mais à vontade. Eu acho que isso conversa muito com a má fase que os dois tiveram. Luiz Fernando e Mendonça sofreram naquele cenário que o Atlético sofreu muito ao longo da competição, que era um Atlético tentando gerar jogo contra defesas muito fechadas, não tinha muito espaço para transições, não tinha muito espaço para as corridas, então ficava um jogo muito engessado. E num jogo muito engessado, onde o espaço não existe, jogadores mais limitados que apostam muito nas corridas, eles ficam mais presos ali. O Luiz Fernando não é um cara criativo que vai pegar a bola, vai girar jogo, vai levantar a cabeça, vai inverter lá do outro lado e vai achar um passe genial. E eu vou te dizer, o Mendonça também não. Mas são jogadores, e aí talvez entrando aqui na parte que defenda meu ponto, são jogadores que têm a velocidade, a explosão, o ataque ao espaço como uma das suas principais características. Então, quando você não tem uma defesa lá toda fechadinha e você tem os corredores abertos para eles atacarem em progressão, em transições, cara, eu acho que tanto o Luiz Fernando, que é um bom finalizador, quanto o Mendonça, que aí eu já vejo um jogador mais gerador de jogo, eu acho que os dois fazem sentido. E assim, o Mendonça, começando a falar um pouquinho mais individualmente dele, o Mendonça, ele é um dos responsáveis diretos pela arrancada dos 5 jogos finais, onde o Odair tira um pouquinho mais de importância do meio, abre o Mendonça de um lado, o Léo Derek do outro, e o Mendonça faz um papel tático muito importante de transformar esse lado do campo numa zona de mais agressividade. O Mendonça, ele tem ali uma responsabilidade muito grande de fazer a maneira do Atlético atacar mudar um pouco, a maneira do Atlético transicionar mudar um pouco, e eu acho que ele foi muito importante. Não tem como a gente descartar isso. E o Luiz, sempre quando foi um jogador de campo aberto, um jogador de finalização, eu acho que ele foi importante. Não é à toa que foi um dos artilheiros do Atlético na temporada, um dos jogadores que deu mais assistência. Porque no Atlético Goianiense foi o jogo do Luiz que fez o Atlético contratar ele, inclusive fazendo um gol em campo aberto contra o próprio Atlético. O Luiz, por exemplo, na reta final também faz gols importantes. O gol contra o Botafogo é fundamental. O gol importante contra o Vila Nova. E aí é aquilo. O Luiz, pra mim, tem um encaixe perfeito no time ali, como um segundo atacante pra disputar a vaga com o Julimar e quem sabe até pra jogar junto. Um dos momentos de melhor futebol que eu vi o Atlético nessa reta final de temporada, e aí eu desafio vocês verem o vídeo e entenderem o que eu tô falando, foi no segundo tempo contra o Amazonas, quando a gente teve Luiz Fernando e Julimar junto, e funcionou muito bem. Os dois mudando de posição, os dois com o campo aberto pra transicionar, o time do Amazonas tirando uma bola em cima da linha ali de um belo lance do Luiz, atacando as costas. Então eu prefiro manter o Luiz Fernando do que correr o risco de ir atrás de um jogador semelhante no mercado e não conseguir encontrar ninguém nesse perfil. Até porque, querendo ou não, os dois já construíram uma relação com o Atlético.
Eu acho que, querendo ou não, quem construiu essa arrancada, quem participou dessa arrancada, teve ali um ganho de carinho muito significativo com o clube, sabe? Mas pensando em 2026, que talvez seja também o pulo do gato pra gente entender porque o Luiz Fernando e Mendonça deveriam ficar no Atlético, a gente tá falando de dois jogadores que vão ter o contexto que eles se sentem mais confortáveis. O Luiz Fernando vai ter o campo aberto para ele correr e finalizar, o Mendonça vai ter o campo aberto para ele correr e gerar situações. Num time reativo, eu vejo tanto o Luiz Fernando quanto o Mendonça fazendo todo o sentido do mundo. E desculpa, gente, a gente sobe pra Série A para ser um time reativo. Então acho que a gente precisa aumentar nossa caixinha de ferramentas para que a gente possa, de certa forma, potencializar ao máximo esse estilo de jogo que tá muito na cara que vai ser o nosso estilo de jogo e sendo bem sincero, que tem que ser o nosso estilo de jogo. Ter a bola pro Atlético na Série A vai ser, assim, um ato de autossabotagem muito grande. Então eu tô cada vez mais convicto que o Mendonça e o Luiz Fernando ajudam a gente pensando no cenário de Série A. E não necessariamente o jogador se sente mais confortável na Série B do que na Série A. Óbvio que existe uma diferença técnica, mas às vezes a Série B, ela te oferece um jogo travado, te oferece um jogo de pouca dinâmica. Série A te dá mais campo pra correr, Série A te oferece um jogo mais vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, não fica aquele jogo engessado. Eu acho que vão ter vários jogadores do Atlético que vão poder desfrutar disso. Cada vez que eu olho o mercado do Atlético, eu entendo que não existem tantas possibilidades para aumentar muito o nível do elenco do Atlético. E outra, que é muito importante, que cabe no bolso do Atlético. Então a gente estaria aqui surtando, falando de Luiz Araújo, Everton Cebolinha. Aí seria muito fácil, pô, falar que o Atlético pode aumentar o nível. Não tem gente falando de Marcão do Sevilha aí. Acabou de subir da segunda divisão e tá tentando meter essa bronca. No final das contas, é uma expectativa irreal. Ser pezinho no chão nesse momento de montagem de elenco é fundamental. E, cara, nem sempre o que tá fora é melhor do que tá dentro. Lá ele. Mas falando sério, às vezes bota uma expectativa no mercado de conseguir as melhores soluções do mundo, que às vezes não é melhor do que você tem dentro do clube. Eu acho que o clube, capitaneado pelo Eduardo Freeland, pelo Orlandelli quando chegar, pelo próprio Odaí, precisa entender isso. Será que a gente vai encontrar um centroavante muito melhor que o Renan? Será que a gente vai encontrar um zagueiro reserva muito melhor que o Beleze, do que o Léo? É porque a gente conhece esses jogadores e a gente entende todo o cenário de defeito que eles têm. Mas os jogadores que a gente pede também têm defeitos consideráveis. Isso que eu acho que o torcedor tem que ter muito em mente. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço, rapaziada. E ó, paz nos comentários.